O Ethereum pode ter uma das maiores altas que esse mercado já viu. Em apenas 2 anos o Ethereum estava valendo 880 dólares e em 2024 ele atingiu os 4 mil dólares. R$ 1.000 investidos nessa criptomoeda viraram 4.500 reais e 100 mil, meio milhão em pouco tempo. E a criptomoeda que já estava há bastante tempo sem cair, Duplas, ela deu uma caidinha agora, mas nada comparado ao que aconteceu lá em 2022, onde todo o mercado só tinha uma direção, para baixo. Esse é o tipo de queda que você não vai querer ter comprado no início, mas sim no final dela, porque é quando você aproveita os melhores descontos do mercado. Mas isso já passou, ficou para trás. Agora nós estamos no mercado de alta, e mesmo com quedas no meio do caminho, a direção do mercado cripto entre o final de 2024 até o final de 2025 é de alta. E a criptomoeda Ethereum está em uma das narrativas mais fortes do ano, porque seus ETFs foram aprovados recentemente. E é muito interessante a gente entender o que está para acontecer com essa criptomoeda e o porquê o Ethereum vai subir ainda mais. E o ponto principal desse vídeo que eu quero trazer para você é como você pode se aposentar com o Ethereum. É claro que tem todos os riscos envolvidos aqui e a gente vai desenvolver isso juntos, tá? Mas eu vou dar aquilo que vocês mais gostam e querem ver. Quais são os possíveis patamares de preços para o Ethereum? É claro que a gente não vai ficar chutando valores aleatórios aqui. Na verdade, eu quero mostrar para vocês um método de análise e também de projeção de preços. Então, Duplas, já é muito importante você ficar comigo aqui até o final e já deixar aquele like aí embaixo, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Então vamos por partes, primeiro falando do potencial do Ethereum. Com a BlackRock e vários outros fundos de ETFs prestes a terem suas cotas negociadas no mercado financeiro, em breve vamos ver uma grande base de investidores bilionária comprando os ETFs. Por isso você precisa entender o que é o Ethereum e quais são os seus possíveis preços futuros. Então eu quero te mostrar inicialmente os preços do Ether, que é a criptomoeda da rede Ethereum. Então olha só. Atualmente o Ethereum está valendo aí 3.319 dólares. Isso daqui é muito importante para quem pensa em se aposentar no futuro. O preço base que você compra vai determinar quantos Ethereums você precisa ter para se aposentar lá no futuro. Então agora o Ethereum está custando isso e veja que ele teve essa queda, desde o início do ano. Mas no seu all-time high, no seu valor máximo histórico, ele chegou a valer 4.800 dólares. Isso foi no dia 10 de novembro de 2021, ou seja, fazem 2 anos desde o momento que ele bateu o seu topo histórico. E esse ano ele quase chegou lá, mas faltou muito pouco para ele não bater o topo histórico novamente. Mas quanto será que o Ethereum ele pode valer em 2025? O que você precisa entender para isso? A primeira coisa é a lei da oferta e da demanda. Isso daqui é um conceito básico de economia, Quanto maior a oferta de algo, menos aquilo tende a valer se a demanda continua igual. Já se a demanda aumenta bastante, mais aquela coisa tende a valer porque a oferta continua igual também. Então, se a oferta cai, aquilo vale mais, e se a demanda sobe, aquilo vale mais também. E o que a gente precisa entender sobre o Ethereum, Teve essa EIP 1559, que foi uma atualização bem importante para a rede Ethereum. Olha, basicamente quando a gente utiliza a rede Ethereum, para comprar qualquer criptomoeda dentro daquela rede, perceba que a gente sempre paga taxas, que é essa network fee, Nesse caso, nessa transação foi de 8 dólares e 67 centavos. E essa taxa você paga usando a criptomoeda Ether. Ela funciona como se fosse um combustível para a rede inteira funcionar. Então, para fazer essa troca de um Ethereum por 2.500 dólares em USDC, você paga aqui 8 dólares e 67 centavos. E essa taxa varia bastante de acordo com a demanda, quantas pessoas estão utilizando a rede, e depois de algumas atualizações ela ficou um pouco mais barata. Mas é isso que faz movimentar essa cripto e movimentar a rede. E depois da atualização 1559, o que aconteceu, Antes da atualização, que é neste lado esquerdo aqui, existiam as taxas que iam direto para os validadores de rede, As pessoas que emprestavam seus Ethereums em staking lá e recebiam essas taxas, ou para as pessoas que montavam piscinas de liquidez. Então tudo isso ia para esses indivíduos e não tinha queima nenhuma de tokens. Já depois da atualização, perceba que uma parte dessas taxas vai para a queima, ou seja, as criptomoedas Ether são queimadas para sempre, ou seja, deixam de existir, e outra parte continua indo para os indivíduos que formam piscinas de liquidez e emprestam suas criptos para a rede funcionar. E isso daqui, turma, é extremamente importante para o conceito da oferta e da demanda. Quando existe a queima de tokens, ou seja, a criptomoeda passa a ser de
deflacionária. Isso tende a fazer ela valer mais no futuro. Então essa atualização foi muito importante para o Ethereum valer mais no futuro. Só lembrando que a rede ainda não é deflacionária, ela ainda é inflacionária, ou seja, a emissão dos tokens Ether ainda é maior do que a queima dos tokens, mas a tendência é disso se estabilizar, beleza? Entendido esse básico, a gente precisa saber como avaliar uma rede blockchain, né? Como que a gente avalia uma criptomoeda e vê o seu valor real. Existe o modelo aqui DCF, que é um modelo de fluxo de caixa descontado. E esse modelo mostra quanto que uma empresa ou uma blockchain, nesse caso, deveria valer. Qual que é o preço justo dela? No caso de uma blockchain, ela valerá aquilo que ela gera de lucro. Como a gente calcula o lucro de uma blockchain? Basicamente, assim como numa empresa, né? Receita menos despesa igual a lucro. Só que para a blockchain, o que seria a receita dela e as despesas, né? Basicamente, uma blockchain, a receita vem das taxas, né? Ou seja, o gas que é utilizado para movimentar aquela rede. No caso do Ethereum, utiliza-se Ether, né? E eles são queimados posteriormente. E a despesa é a inflação daquela rede, né? Quantos tokens são emitidos por ano. E para o Ethereum valer mais, né? A inflação tem sido um problema, porque, olha, Ethereum tem sido cada vez mais inflacionária há mais de um mês, à medida que as taxas atingem o nível mais baixo de todos os tempos. Ou seja, como recentemente o Ethereum teve uma atualização que reduziu o valor das taxas, ele passou a ter uma receita menor, mesmo com mais movimentação, só que a despesa ainda continua alta, ou seja, sua inflação ainda continua alta, e esse é um problema e um ponto de atenção para a valorização do Ethereum no futuro. E como funciona o modelo, né? Basicamente, ele pegou as carteiras de 2018 até 2023, qual foi esse crescimento, e em média ao ano cresce 36% na rede Ethereum, ou seja, de novas carteiras, novos usuários usando a rede. Então pegamos esse valor e projetamos para os próximos anos e utilizamos o dólar para trazer a valor presente, né? Basicamente assim que fazemos o cálculo de quanto vale uma empresa, né? Quanto deveria valer em cada ano seguindo este modelo, né? Então foi projetado depois uma média de 36% de crescimento de carteiras de Ethereum ao ano, né? Podendo chegar aí em 10 anos em 4,5 bilhões de usuários, ou seja, hoje seriam praticamente 50% da população mundial. Só que esse modelo aqui, eles já falam que isso daqui é um pouco esticado, tá? Está um pouco otimista demais esse valor. Mas quanto que a gente chegaria em média, né, no valor do Ethereum usando esse modelo? Então esse gráfico mostra de forma clara, né, o crescimento das carteiras ao longo do tempo em 10 anos na rede Ethereum. 2023 próximo a 300 milhões, 2024 um crescimento de 33% e fazendo isso ao longo dos anos, né, chegamos em 4,5 bilhões de carteiras em 2033. É um pouco esticado, mas ainda é uma possibilidade. Então, usando todos esses cálculos de base é que chegamos no valor do Ethereum lá no futuro. E para ser mais conservador também nesse modelo, eles usaram depois do 10º ano uma taxa de crescimento mais conservadora de apenas 5%. Porque no início é normal empresas de tecnologia e startups crescerem bastante, depois esse crescimento se estabiliza e é mais lento, né? Porque a empresa já é muito grande, muitas pessoas já estão utilizando ela. E olha só, para trazer tudo isso, né, no futuro ao valor presente, é utilizada a taxa de juros, principalmente do Fed, né, em torno de 5% ao ano, e assim conseguimos chegar ao valor do Ethereum em 2024, ou seja, quanto ele deve valer até o final deste ano, 2025, 2026 e até 2033. Então, com tudo isso, o valor de mercado do Ethereum, ou seja, quanto dinheiro deveria ter na criptomoeda Ether, é de 400 bilhões de dólares em 2024. E se nós olharmos neste exato momento, né, com o Ethereum valendo 3.200 dólares, ali 3.300 mais ou menos, ele está exatamente nesse patamar, ou seja, esse modelo já acertou o valor atual. O Ethereum no início do ano chegou a valer mais, só que depois ele corrigiu e agora está exatamente no seu preço justo. E já pegando aqui o lucro do Ethereum gerado em 2023, né, de 1,8 bilhão de dólares, e o seu crescimento aí de 33% ao ano durante 10 anos, nós temos uma avaliação futura aí do Ethereum de 458 bilhões em valor de mercado, ou seja, em 2025 ele já pode estar com este valor de mercado. Esse já seria o seu preço justo para o ano que vem. Nós podemos ver que esse modelo ele casa muito bem com o que está acontecendo na realidade. Podemos ver que em 2023, né, um ano atrás, basicamente, nós tínhamos um total de endereços ali de 236 mil endereços ativos. Hoje nós temos em torno de 273 mil endereços ativos, ou seja, foi um crescimento próximo a 25% em 6 meses. Ainda existem mais 6 meses pela frente, ou seja, pode ser que o Ethereum cresça mais do que 30% no ano, porque ele praticamente já bateu esse valor na metade deste ano. Então, olhando de perto, todas essas projeções são bem conservadoras, tá bom? Não são tão agressivas assim. Só que para chegar no valor real do Ethereum,
Ethereum, não podemos parar por aí, nós temos que pegar outros modelos e por isso fazemos uma comparação com o resto do mercado. Olhamos para outras criptos do mercado. Então aqui nesse gráfico nós temos basicamente o market cap, ou seja, a capitalização de mercado daquela cripto, e o TVL, né? Quanto dinheiro está travado naquela rede. Então essa conta foi feita para cada blockchain: Ethereum, BNB, Solana, ADA, Avax, TRX. E aqui temos o total, né? Quanto deveria valer em média, né, as blockchains. Deveria estar aqui próximo a 8 e o Ethereum está em 7,6, ou seja, ele está subvalorizado, ele está abaixo do que ele realmente deveria valer, né? Que deveria ser 8. Já a ADA, por exemplo, ela está muito sobrevalorizada. Ela deveria estar aqui abaixo de 8 e ela está em 55,5. Então, pegando a média, utilizando as outras principais concorrentes do Ethereum, né, chegamos a um valor de 8. E se multiplicarmos esse valor total, né, que é a média, pelo TVL do Ethereum, nós chegamos a um preço de 376 bilhões, que seria a capitalização de mercado justa para o Ethereum. E atualmente ele está em 400 bilhões, ou seja, 6% acima. Só que vale dizer que este estudo, no caso, foi feito em 2023. Se eu pegar o valor atualizado do TVL do Ethereum hoje, está em 59 bilhões. Então, fazendo este mesmo cálculo que eles fizeram, só que a valores atuais, né, 59 bilhões vezes 8, que é a média justa ali para as blockchains, chegamos a um market cap do Ethereum de 473 bilhões. Ou seja, ele está avaliado bem abaixo do valor atual, porque lembra que hoje ele está em 400 bilhões. E assim, a valores atuais, o Ethereum está praticamente 18% abaixo do que ele realmente deveria valer, seguindo este modelo. Market cap dividido por TVL, depois pegando a média de todas as blockchains e fazendo isso multiplicado pelo TVL da blockchain específica que você quer saber o valuation dela. Assim vemos que o Ethereum está bem descontado hoje, né? Seguindo esse modelo. Também é importante olhar, né, que o valor total travado em todas as redes, né, o Ethereum representa 62%, enquanto a segunda maior rede é a Tron, com apenas 8% do mercado, e o restante ali fica abaixo dos 5%. Temos Binance Smart Chain, Solana, Arbitrum, Blast, Base e outras redes que representam uma fatia muito pequena do mercado, ou seja, o Ethereum ele é dominante, por isso que ele é a garantia de todo o ecossistema DeFi, por exemplo. E olhando esse outro gráfico, né, podemos ver a dominância das redes. E o Ethereum, que está em azul aqui, ele é super dominante, ele estava perdendo a sua dominância, né, para essa segunda rede da Tron, só que depois de abril ele voltou a ganhar a sua dominância e chegou ali em 60% novamente. Aí temos esse gráfico aqui que ele está em 61,59. Então, ele teve uma leve queda e agora ele voltou a subir com a sua dominância, ou seja, ele está sendo muito mais relevante no DeFi. Também é importante comparar com outras redes o número de usuários ativos nos últimos 365 dias. E podemos ver aqui que em laranja temos a rede Tron, que está em primeiro lugar. Depois temos a rede da BNB, né, em segundo lugar. E a rede Ethereum está ali em quinto lugar, tendo um valor menor, né, de usuários ativos, ficando próximo a essa região aqui, ó, de 500 mil usuários ativos em média, né? Então ela fica nessa constância e não é uma das redes mais utilizadas diariamente pelas pessoas. Apesar dela ter o maior valor travado, né? Porque aqui ela representa 61% no total travado em todas as redes blockchain. Uma outra fórmula para avaliar o valor de uma rede no geral, né? Pode ser uma rede de celulares, pode ser uma rede de satélites ou uma rede blockchain, é usando a lei de Metcalfe. E para o Ethereum, né? Essa lei basicamente fala que o quadrado do número de usuários é proporcional ao valor daquela rede. Então, essa rede vale pouco, essa rede vale um pouco mais, e essa rede que tem vários e vários usuários e vários nós diferentes de rede, vários pontos conectados entre si, é uma rede muito mais valiosa, porque o valor aumenta de forma quadrada ao número de usuários. Então, por isso que é bem importante olhar o quantos usuários ativos existem na rede e quanto valor existe travado. Hoje a rede Ethereum é a que possui mais valor travado, por isso ela é a mais valiosa. E, obviamente, apesar do número de usuários diários não ser tão grande quanto outras, ela movimenta muito, mas muito mais dinheiro. Então fica a pergunta, né? Qual deveria ser o preço justo do Ethereum? Será que ele está caro ou barato agora? Seguindo esses modelos aí que eu te mostrei. Então, pegando uma média ponderada dos modelos, nós chegamos a um valuation de 345 bilhões para o Ethereum, ou seja, em 400 bilhões ele está praticamente 15% acima do que ele realmente deveria valer. Lembrando que isso daqui são para valores de 2023, mas como tivemos um aumento do TVL, mais dinheiro lá travado na rede Ethereum, mais usuários utilizando a rede, esse valor já subiu bastante. Tá bom? Então o Ethereum está muito próximo do seu valor justo atualmente. Então, se em 2023 o valor justo do Ethereum era 3.200 dólares, em 2024
2024 o seu valor justo é de 3.600 dólares por unidade, tendo aí um market cap de 458 bilhões. E olhando para agora, né, o Ethereum está valendo 3.300, ou seja, hoje ele já está descontado frente ao que ele deveria valer. Esse é o preço justo por cada cripto de Ether, usando todos esses modelos. Mas e agora, pensando numa aposentadoria em 2025, quantos Ethers eu preciso ter e qual seria o valor dele no final de 2025? Aqui nós temos um modelo que mostra, se você tivesse investido R$1.000 ou $1.000, com esse crescimento de 33% ao ano, depois de 10 anos, você teria multiplicado esse capital em 17 vezes. Em 10 anos, os R$1.000 seus teriam virado R$17.000. Então agora é só fazer as contas. O quanto você precisa para se aposentar com Ethereum? Então se hoje você colocar R$1.000, no ano que vem você vai ter um pouco mais, né? 1.333. No segundo ano você vai ter próximo a R$2.000. No quarto ano já vai ter ali R$4.000, né? No quinto ano você vai estar próximo a R$6.000 e assim sucessivamente até chegar nos seus 17.000 lá em 2034. Então essa é a projeção mais conservadora de todas. Obviamente que eu vou pegar algumas outras projeções para a gente chegar no nosso cálculo final, tá bom? Pegando esse outro modelo de preços do Ethereum, né, da K33, que é uma casa de análise bem renomada no mercado cripto, né? Eles enviaram um relatório recente no dia 4 de junho de 2024 e eles falam que o esperado, né, para esse ano é que o Ethereum chegue até $5.000 e até o ano de 2025 espera-se que o Ethereum atinja o nível máximo de $6.500 por unidade, sendo o mínimo 4.500 e a média do ano inteiro de $5.500, ou seja, esse modelo já está mais otimista, né? E foi neste ano que saíram os ETFs de Ethereum e por isso nós podemos esperar muito mais dinheiro entrando para cripto. E olha só que engraçado, esse mesmo modelo fala que em 2030 o Ethereum vai estar valendo próximo a $20.500 por unidade, ou seja, investir hoje em Ethereum você vai multiplicar o seu capital em várias e várias vezes até 2030, ou seja, para aqueles pacientes, né, que vai esperar a rede crescer, vai deixar o dinheiro rendendo ao longo do tempo, vai colher ótimos frutos no futuro de acordo com eles, né? Então agora eu quero comparar alguns cenários, considerando uma aposentadoria em 2024, aposentadoria em 2025 e uma aposentadoria em 2030. Quantos Ethereums você terá que ter? Para fazer esse cálculo, eu considerei uma aposentadoria tendo $500.000 aí na sua conta com o Ethereum, né? Porque assim, e para isso, né, considerando o dólar atual que disparou, né, nas últimas horas aí foi para 5,50, $500.000 seriam 2,7 milhões de reais, ou seja, é um dinheiro que já dá para você viver de renda, já dá para você se aposentar, se quiser colocar na renda fixa e nunca mais fazer nada, você pode. Então lembra que utilizando aquelas projeções, o Ethereum ele tende a valer pelo menos $5.000 até o final deste ano de 2024. Dessa forma, você precisa de 100 Ethers para se aposentar nestes valores. Então, se você quiser menos dinheiro, você tem que fazer a conta, né? Um Ethereum valendo $5.000 até o final desse ano, quanto eu preciso ter para chegar no valor X que eu quero? Eu considerei aqui $500.000. Para cada um vai ser um cenário diferente. Agora, olhando para 2025, né? Uma pessoa um pouco mais paciente, que vai esperar pelo menos 18 meses aí para sua aposentadoria, considerando o mesmo valor de $500.000. Com o Ethereum valendo ano que vem $6.500, um valor até que conservador, você teria que acumular 76,9 Ethers. Lembrando que hoje o Ethereum está custando $3.300, então você teria que ter pelo menos aí $257.000 investidos em Ethereum para chegar neste valor. Ninguém falou que seria fácil, ninguém falou que seria rápido, né? Mas esse é o caminho mais conservador e mais óbvio, né? Para você chegar numa aposentadoria de $500.000, que dá quase 3 milhões de reais. Então, para chegar a esses valores, hoje você tem que investir mais. Só que quase nenhum outro investimento vai dar retornos tão grandes quanto esses, pelo menos nos próximos anos aí. Mas para aqueles mais pacientes, né? Que vão esperar até 2030, uma aposentadoria mais longa, né? Daqui 10 anos, com os mesmos $500.000, né? O Ethereum vai estar valendo aproximadamente $20.500, ou seja, até lá você tem que acumular pelo menos 24,39 Ethers. A preços de hoje, né, você teria que investir pelo menos $80.000. Já é um valor bem menor, mas ainda é um valor alto. Mas perceba que para quem investe de forma consistente e ao longo do tempo, rapidamente você vai acumular grandes patrimônios utilizando cripto, principalmente as criptos que estão em narrativas mais fortes, né, Bitcoin e Ethereum no longo prazo. Todas essas projeções aqui que eu mostrei não foram considerando fluxos positivos dos ETFs de Ethereum que podem ser aprovados ainda esse ano. E algumas coisas muito positivas que aconteceram recentemente e que trazem à tona essa narrativa de uma forte alta do Ethereum em 2024, 2025 e até talvez 2026
é essa daqui, né? Há poucos dias atrás, o Ethereum sobreviveu à SEC. Para quem não sabe, a empresa por trás do Ethereum estava sendo investigada pela SEC. E no dia 18 de junho, essa investigação foi encerrada. Ou seja, o Ethereum ele não é considerado um valor mobiliário e isso aumentou muito a chance de ter uma aprovação de ETF de Ethereum. Porque antes, se ele fosse considerado um valor mobiliário, não existiria ETF de Ethereum. Porque muitas coisas que aconteceram com a rede seriam consideradas como manipulação de mercado e, obviamente, isso ficaria fora das leis dos Estados Unidos. E para ser aprovado um ETF lá dentro, o ativo precisa estar dentro da lei. E isso daqui foi muito positivo para o Ethereum e aumentou muito a chance de uma aprovação esse ano. Outra coisa importante é que a BlackRock, que é a gestora mais poderosa do mundo, junto com as outras emissoras de ETF de Ethereum, eles atualizaram os arquivos deles, né, para os ETFs à vista. Isso aumentou muito a expectativa do lançamento dos ETFs em julho deste ano, ou seja, a gente está muito próximo de ver isso acontecer. E só para você entender o potencial desses ETFs de Ethereum, olhando para o ETF de Bitcoin que foi lançado no início de 2024, podemos ver aqui o fluxo de dinheiro que entrou, né, depois da aprovação. Então aqui nesse gráfico nós temos todas as emissoras dos ETFs, as principais do mundo, e quanto dinheiro entrou logo após o lançamento, que foi lá no início do ano. Então já podemos ver que teve uma entrada de 500 milhões, depois foi quase 1 bilhão, isso daqui nas primeiras semanas. E perceba o fluxo, né, extremamente positivo nessa parte de cima. Entrou muito dinheiro através dos ETFs. Agora, nesses últimos meses, o fluxo caiu um pouco, mas esse fluxo positivo do início do ano foi suficiente para fazer o Bitcoin sair ali da faixa dos 40 mil dólares, que era o que ele estava valendo antes da aprovação. Aí no dia 11, né, os ETFs Spot foram aprovados pela SEC e depois o preço disparou até os 73 mil dólares. Então foi uma alta gigantesca em pouco tempo depois da aprovação dos ETFs. Isso daqui é muito plausível de acontecer com a criptomoeda Ether, né, o Ethereum. Então para quem tem paciência de acumular e investir de forma consistente, essa criptomoeda ela tem muitas coisas por vir que vão trazer bastante dinheiro para o mercado, principalmente para ela, e fazer a cripto subir. Agora, os valores investidos podem parecer alto, mas para quem tem paciência e consistência, com certeza consegue chegar a resultados enormes. E às vezes o resultado pode vir muito antes do que esperar. Então, dupla, se você gostou do conteúdo, achou de qualidade, deixa o like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever nesse canal. E eu te espero no nosso próximo vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar e estará aparecendo aqui do lado. Então, um grande abraço e até a próxima. Falou!